o tamanho da encrenca que está se apresentando. Presta muito atenção. Cadê? Presta muita atenção no que fala a Júlia do Arlib. Inclusive, ela está com um cara um pouco de assustada dentro de um carro fazendo essa postagem. Presta atenção. Júlia do Arlib, da Bobo News, uma das ursinhos da Coca-Cola da Rede Globo de televisão. Presta atenção aí. O André Mendonça blindou o inquérito do Banco Master da direção da própria Polícia Federal. Na decisão dessa quinta-feira, em que ele acata vários pedidos dos delegados que estão tocando a investigação e ele reverte, de certa maneira, as decisões que foram tomadas por Toffoli sobre perícia, sobre custódia das provas que estavam com a PGR, ele autoriza agora a ir para a Polícia Federal. Nessa decisão, ele proíbe que provas, que dados da investigação sejam divididos, compartilhados com os superiores hierárquicos dos delegados, de quem está tocando a investigação, na prática, da direção da Polícia Federal. Vamos dar uma olhada no que ele falou. André Mendonça diz o seguinte: apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos, diretamente envolvidos, é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive em relação aos superiores hierárquicos. Dever, inclusive, em relação ao superior hierárquico. E ele continua: em relação a outras áreas e autoridades da Polícia Federal que não estejam diretamente incumbidas das atividades investigativas, ficam restritos os acessos às informações e andamento das investigações. Tipo assim, pode ser superior, pode ser diretor, pode estar acima. Se não está envolvido na investigação, não é para ter acesso à informação. E vai além. As autoridades administrativas e estruturas correspondentes devem apenas prover os meios e recursos humanos e materiais necessários ao bom, célere e efetivo andamento das investigações. Ele está dizendo aqui assim, Polícia Federal, direção da Polícia Federal tem que dar estrutura para investigar, mas não tem que saber do conteúdo da investigação. É o que ele está falando na prática. Ele não cita diretamente o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, mas quem está a par das investigações diz que há um desconforto do ministro, que é relator também da investigação do INSS, da CPI do INSS, um desconforto porque a direção da Polícia Federal teria tido acesso a informações antes mesmo delas constarem do inquérito, antes mesmo dele ter conhecimento dessas informações. Lembrando que Andrei Passos Rodrigues é muito próximo do presidente da República, claro, um cargo de confiança, está viajando com o presidente Lula agora no giro para a Índia, para a Ásia, para a Coreia do Sul, e é cotado para ser ministro da Segurança Pública. E uma cereja do bolo que também aparece nessa decisão do André Mendonça é a autorização para compartilhar informações com a Corregedoria da Polícia Federal. Ele fala assim: autorizado o compartilhamento das informações obtidas nas investigações do Master, que sejam exclusivamente relativas à apuração de eventuais condutas praticadas por policiais federais que possam ter repercussão na esfera criminal ou administrativa correcional. A gente não sabe do que ele está falando ou de quem que ele está falando, mas aqui tem informação. Ele está dizendo que autoriza, se houver algum desvio encontrado de policial federal nas investigações do Master, ele autoriza o compartilhamento com a Corregedoria. Meus amigos, eu acho que não precisa nem repetir, né? Embora tenha muita gente que vai chegar a partir de agora, mas eu quero deixar bem claro o seguinte: ela sabe do que ele está falando, ela sabe do que o ministro André Mendonça está falando, mas ela não pode falar. Mas a gente fala aqui. Vocês perceberam que ele isolou o Andrei Rodrigues de qualquer informação? Ele isolou os seus superiores hierárquicos, ou seja, os delegados que estão à frente não podem passar qualquer tipo de informação, apresentar qualquer tipo de prova aos superiores hierárquicos. Por quê? André Mendonça está com alguma informação
que ainda não apareceu. Mas eu já vou dizendo para vocês o que eu desconfio. Vocês querem que eu mostre de novo ou não? Não precisa, né? Eu acho que não precisa mostrar novamente. A gente está observando aqui um procedimento do André Mendonça com muito cuidado para não transformar a Polícia Federal numa polícia de Gestapo, igualzinho a Gestapo. Veja só, quando você proíbe que o seu superior hierárquico saiba, você está proibindo a todos os superiores. E quem que é, em última instância, o chefe do Andrei Rodrigues? Quem é, em última instância, o chefe do Andrei Rodrigues? Quero mandar um abraço para Sorriso, no Mato Grosso. Eu já mandei um abraço para muita gente aqui. Viçosa, Minas Gerais. Boa Vista também. Pessoal de Boa Vista aqui com a gente, né? Alta Floresta. Então, um abraço a todos vocês de todo o Brasil que estão aqui com a gente. Para quem não chegou, eu vou repetir, só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou interromper e mostrando para vocês o desespero da jornalista, porque, num determinado momento, ela fala em crime e corregedoria da Polícia Federal. Prestem atenção. Ela fala em crime e corregedoria da Polícia Federal. Vamos lá. Vocês vão ouvir novamente aqui e vocês vão perceber. Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês. Olha a cara de susto dela. Você acha que esta cara aqui é uma cara de quem está feliz? Um abraço para a Anápolis, minha Goiás, Noemi Vieira. Ei, saudade aí da Anápolis, viu? Terra que eu gosto tanto. Vocês estão vendo aqui, gente, a cara da jornalista de susto, de desespero. Então, eles já estão sabendo a mesma coisa que a gente está sabendo. A mesma coisa. Veja que o objetivo é não vazar informações. Por quê? Porque o André Mendonça está com muito cuidado nesse caso. E ele está observando tudo com lupa. Presta atenção no que ela fala, eu vou reagindo junto com ela, dessa vez eu não vou sumir da tela. O ministro André Mendonça blindou o inquérito do Banco Master da direção da própria Polícia Federal. Na decisão dessa quinta-feira, em que ele acata vários pedidos dos delegados que estão tocando a investigação e ele reverte, de certa maneira, as decisões que foram tomadas por Toffoli sobre perícia, sobre custódia das provas que estavam com a PGR, ele autoriza agora ir para a Polícia Federal. Nessa decisão, ele proíbe que provas, que dados da investigação sejam divididos, compartilhados com os superiores hierárquicos dos delegados, de quem está tocando a investigação. Aqui, ó. Na prática da direção da Polícia Federal. Na prática, André Mendonça proíbe que a direção da Polícia Federal tenha acesso às provas. E por que ele está fazendo essa proibição? Porque o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele age. E isso daqui eu estou afirmando para vocês. Ele age com o intuito de perseguição política. Foi assim em relação a Bolsonaro com casos da baleia, caso das joias, cartão de vacina e tudo mais que você o saiba. Foi exatamente assim que eles agiram. E não precisa agir fora da lei para entender o que está acontecendo. E é isso que André Mendonça quer. O André Mendonça quer saber quem efetivamente está de que lado e fazendo o quê. Porque eu trouxe uma expressão para vocês no começo que agora, essa expressão que eu venho trazendo que é pesada, mas eu vim trazendo porque eu já sabia o que estava por trás. Eu vinha falando para vocês, é briga de gangues. Quem aqui lembra? É briga de gangues. Olha só a continuidade e vocês vão ver que, ao final, ela está tão assustada que ela fala da corregedoria e de crimes. Presta atenção. Vamos dar uma olhada no que ele falou. André Mendonça diz o seguinte: apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos, diretamente envolvidos, é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive
em relação aos superiores hierárquicos. Dever, inclusive, em relação ao superior hierárquico. E ele continua: em relação a outras áreas e autoridades da Polícia Federal que não estejam diretamente incumbidas das atividades investigativas, ficam restritos os acessos às informações e andamento das investigações. Tipo assim, pode ser superior, pode ser diretor, pode estar acima. Se não está envolvido na investigação, não é para ter acesso à informação. Pode ser superior, pode ser diretor. Se está acima, não pode ter acesso à informação. E quem que, em última instância, está acima? O ministro da Justiça e o presidente da República. O presidente da República que está ao lado de André Rodrigues na Índia. Então está muito claro aqui, está evidente que a jornalista está cheia de dedos para falar aquilo que a gente está falando para vocês. Vamos continuar, porque agora vem a parte mais interessante. E vai além. As autoridades administrativas e estruturas correspondentes devem apenas prover os meios e recursos humanos e materiais necessários ao bom, célere e efetivo andamento das investigações. Ele está dizendo aqui assim, Polícia Federal, direção da Polícia Federal tem que dar estrutura para investigar, mas não tem que saber do conteúdo da investigação. É o que ele está falando na prática. Ele não cita diretamente o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, mas quem está a par das investigações diz que há um desconforto do ministro, que é relator também da investigação do INSS, da CPI do INSS, um desconforto porque a direção da Polícia Federal teria tido acesso a informações antes mesmo delas constarem do inquérito, antes mesmo dele ter conhecimento dessas informações. Lembrando que Andrei Passos Rodrigues é muito próximo do presidente da República, claro. Está aí. Portanto, ela traz a explicação de que a direção da Polícia Federal, que é muito próxima do presidente da República, que são amigos, recebia as informações antes mesmo delas chegarem nos autos, no inquérito. E vazavam essas informações. Basicamente é isso que ela está deixando de falar. Eles recebiam e utilizavam a seu próprio favor, vazando na imprensa o que eles queriam para atingir o objetivo. E era por isso que eu estava o tempo todo falando para vocês, é briga de gangue. E eu, desde dezembro, eu venho falando. Há uma suspeita de que é a própria Polícia Federal de Lula que está vazando informações. Agora, essa suspeita fica já não mais no âmbito aqui do Jacaré, mas vocês estão mostrando que o ministro André Mendonça está determinando e que a jornalista está apavorada. Vamos continuar, que agora vem a parte da corregedoria. Um cargo de confiança, está viajando com o presidente Lula agora no giro para a Índia, para a Ásia, para a Coreia do Sul, e é cotado para ser ministro da Segurança Pública. E uma cereja do bolo que também aparece nessa decisão do André Mendonça é a autorização para compartilhar informações com a Corregedoria da Polícia Federal. Ele fala assim: autorizado o compartilhamento das informações obtidas nas investigações do Master, que sejam exclusivamente relativas à apuração de eventuais condutas praticadas por policiais federais. Eventuais condutas praticadas por policiais federais. Então, ele já sabe. Olha só. Que possam ter repercussão na esfera criminal ou administrativa correcional. Olha a cara dela. Olha a cara de quem já sabe, mas não tem coragem de falar para vocês o que a gente está mostrando. Portanto, meus amigos, nós estamos diante aqui de uma situação onde André Mendonça sabe o que está acontecendo. A jornalista sabe o que está por trás. Você não faz uma determinação para a Polícia Federal investigar crimes e problemas correcionais, ou seja, mandar para a corregedoria, se você já não tem indícios suficientes de que policial federal está cometendo esse crime.
E para ele não permitir que a direção da Polícia Federal tenha acesso a qualquer coisa, é porque ele já sabe que as coisas estão fora da normalidade. Eu não vou nem usar a expressão que eu gostaria. Mas eu quero agradecer a presença massiva de vocês aqui, já ultrapassamos as 3.000 pessoas. Eu estou mostrando para vocês que o ministro André Mendonça desconfia do diretor da Polícia Federal, a tal ponto de não permitir que ele tenha acesso a qualquer informação da investigação. E mais, pedir que a corregedoria seja notificada e que sejam apurados eventuais crimes cometidos pelos policiais federais. Quais policiais federais? Ele não alterou os delegados da Polícia Federal, mas ele mudou peritos e proibiu que as provas cheguem na mão de Andrei Rodrigues. Mas para que a gente deixe claro, eu vou tirar aqui agora a Ursona da Coca-Cola para mostrar para vocês. Kleber, o André não pode mais viajar de avião particular. O André não pode mais viajar de avião particular. Realmente, Lula, eu venho falando já. Esse daqui é o Lula do bem, tá? É o nosso Lula aqui, que é compositor, cantor. Realmente não pode mais nem viajar de avião particular e nem dormir no ponto. André Mendonça está correndo sérios riscos. Sérios riscos. E vocês estão vendo que quando eu usei a expressão briga de gangues, eu tinha motivos para usá-la. Eu quero compartilhar algo que não pode deixar de morrer. Mas antes de eu mostrar isso, eu quero mostrar algo para vocês importantíssimo. Vejam só isso, meus amigos. Por que o André Mendonça está pedindo? Vocês estão lendo aí a matéria? Está dando para vocês verem? Deixa eu deixar maior. Master patrocinou ida de diretor da Polícia Federal a Londres. Está aí a manchete da Revista Oeste. O sujeito que está investigando, ou que estaria à frente da investigação, foi patrocinado pelo Banco Master a uma ida a Londres. Perceberam? Perceberam o que está acontecendo? Tem muita coisa para aparecer para vocês. A gente brinca aqui com a dança da cordinha, brinca com vocês com um monte de coisa, mas eu falei para vocês que sexta-feira não decepciona. A sexta-feira não decepciona. Nós temos que orar pelo ministro André Mendonça, porque ele está mexendo num vespeiro. O diretor da Polícia Federal de Lula, o amigo íntimo de Lula, teve viagem na Babesca, em hotel 5 estrelas, com tudo pago, na faixa, e até agora ele não apresentou quem é que